A nossa aula vai ser dedicada à peregrinação de Fernão Mendes Pinto e vamos abordar questões que se referem desde logo à biografia de Fernão Mendes Pinto, abordando os aspectos mais importantes desta. E vamos então começar por dizer que Fernão Mendes Pinto é conhecido como um aventureiro português nascido em Monte Moro Velho. Serviu desde muito cedo a fidalguia em Lisboa. Em 1537 embarcou para a Índia à procura de fortuna, à semelhança do que acontecia com muitos portugueses. Viajou por Dio, Meca, Etiópia, Hormuz, Goa, Malaca, Nanquim, Conchinchina, Japão, Sião, Sumatra, etc. Desempenhou diversos cargos, não é? Vamos indicar aqui alguns criados de senhores, comerciante, embaixador, escravo, corsário, enfim, entre outros. Em 1558 regressou a Portugal, casou e foi viver para Almada, no Pregal. Em 1583 morre por ele. Relativamente à obra, no PPT que vos vou deixar no virtual poderão aceder através deste link à Biblioteca Nacional à obra original. Ou melhor, é um facsímile, é claro. A obra foi então iniciada em Portugal 12 anos após o regresso do seu autor ao reino. Em termos de características, convém salientar desde já o facto de se tratar de uma obra de género híbrido, em que se mistura a autobiografia, as memórias, a ficção e o relato. Eduardo Prado Coelho, a propósito da obra, enumera o que já se consideraram dados adquiridos, nomeadamente que tem um caráter picaresco, desenha um anti-herói, adota um sentido crítico relativamente à atitude, nomeadamente dos portugueses, e até a sua própria atitude. Quase há uma total diluição do sujeito de enunciação no sujeito do enunciado. António Faria será Fernão Mendes Pinto, é uma hipótese que ficou a Eduardo Prado Coelho da primeira leitura que fez da versão organizada por Aquilino Ribeiro e apresenta ou considera que será uma visão premeditadamente ingênua dos acontecimentos ou não será propriamente tão ingênua, será uma visão severa e será ela involuntária? Talvez não. Utilização do exótico como instrumento da crítica social. A descrição exótica é levada a um extremo tal que se converte em proposta de utopia, eventualmente uma utopia política, social e religiosa. Há uma concepção algo implícita de um Deus que se situa acima da pluralidade das religiões e dos rituais. Há, de facto, um conjunto de figuras de grande densidade e riqueza psicológica que nos são apresentadas nesta obra. A descrição é feita de um ponto de vista utilitário. A paisagem não chega a existir como paisagem, correspondendo a uma contemplação despreocupada. Os elementos dessa paisagem constituem, em parte, uma manobra prática muito concreta e com fins definidos. Desculpe. Há, de facto, uma obsessão numérica, nada que para nós seja novo, até porque já vimos esta característica em todas as outras obras já por nós estudadas. Há um exagero do seu ponto de vista, uma desmesura, inclusivamente invoca-se aqui um adágio popular muito conhecido à época, Fernão Mendes, minto, no sentido de, obviamente, haver um grande exagero e desmesura e mentirem em algumas das passagens desta obra. Há um grande apuro na arte de narrar episódios breves, o sentido teatral das situações é muito bem captado. Relativamente aos objetivos desta obra, o propósito do autor era então contar a sua vida aventurosa, não só para salvar a sua memória terrestre cheia de maravilhas e horrores, mas também para salvar uma alma
para quem esta peregrinação foi uma sucessão miraculosa de quedas e salvações. Utiliza, por isso, a primeira pessoa do singular ou do plural na narração, que nós já vimos, que mais do que identificar com o emissor real, isto é, com o próprio Fernão Mendes Pinto, interessa aqui tomar como um eu, que é sujeito de um dizer. No primeiro capítulo, o autor sintetiza a sua mocidade, nos restantes relata o que lhe aconteceu durante 21 anos de viagem. Relata a viagem ao Oriente, com indicações espaciais, temporais, o meio de transporte, os povos encontrados, aventuras vividas. Segundo o Correia, escreveu o que fez, viveu, viu e ouviu, mas sobretudo o que viveu e viu. Os estudiosos consideram que a crítica à política portuguesa de penetração na Índia e à má administração portuguesa está presente em Peregrinação e que é feita de forma implícita, através de farpas indiretas. Segundo Rebecca Katz, esta obra é, de entre as maiores obras de arte da literatura mundial, uma das mais mal compreendidas e universalmente confundidas, exatamente por apresentar uma sátira corrosiva que não foi ainda devidamente desvendada. Outros críticos defendem, como João David Pinto Correia e Eduardo Lourenço, que a crítica indireta é a de alguém que assume uma atitude de crítica em relação aos valores e crenças que estruturavam a visão católica do mundo. Deste modo, a crítica moral passa pelo recurso, muitas vezes, a vozes de personagens orientais para efetuar uma sátira, expondo a incoerência entre a doutrina e a prática dos portugueses, enquanto cristãos confessadamente empenhados em espalhar a fé cristã. Sobressai sempre a cobiça, ainda que encoberta de hipocrisia, por parte dos portugueses que só estão interessados em enriquecer. Depois dos estudos de Georges Legentil, Fernão Mendes Pinto, Un précurseur de l'exotisme au VIe siècle, de 1947, a peregrinação vem sendo cada vez mais compreendida como um modelo de historiografia romanceada em que o autor transita entre o factual, biográfico e o imaginado. Portanto, algo muito diferente do que vinham produzindo os cronistas e a literatura de viagem até então. João David Pinto Correia, outro leitor atento de peregrinação, aponta que a autobiografia de Mendes Pinto tem uma dimensão tão real quanto fictícia e que as experiências narradas pelo autor percorrem caminhos diversos que vão desde os fatos experimentados até aos episódios evocados pela memória do narrador, num constante trânsito entre o narrador homodiegético e autodiegético. Temos aqui algumas referências bibliográficas que poderão utilizar se bem entender.